iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construí os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que o mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que se peçam contas à geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso e a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente um pouco o relato sobre a memória de hoje. Teresa nasceu na Espanha em 1515 e lá faleceu em 1582. Dotada de extraordinários dons, a mais alta contemplação uniu intensa atividade como reformadora da ordem carmelita, por ter deixado textos de profunda riqueza espiritual, foi proclamada doutora da Igreja. Que sua sabedoria nos encoraje em nossa missão cristã. Que possamos então, a partir dos escritos e da vida de Santa Teresa, grande reformadora do Carmelo, da Ordem do Carmelo, dos Carmelitas, junto a São João da Cruz, que possamos abrir o nosso coração a viver então este amor esponsal para com o próprio Deus. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos coloca então diante dessas advertências. Jesus continua advertindo os mestres da lei e os fariseus, dizendo aos mesmos que a atitude de construir túmulos, naquele contexto, ainda que prescrita na lei, mas dentro daquele contexto estava convalidando uma atitude anterior. Os pais mataram e os filhos construíram os túmulos. Jesus começa a contar essas realidades, trazer essas verdades aos mestres da lei e os fariseus, sobretudo, amados irmãos e irmãs, sobre esta questão: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar.
Portanto, amados irmãos e irmãs, aqui os mestres da lei e os fariseus que compreendem a palavra acabam atrapalhando aqueles que queriam, de certa maneira, abrir o coração para acolher a lei de Deus, para viver aquilo que o Senhor nos convida a viver. Dentro disto, Santa Teresa de Ávila vai nos trazer uma reflexão onde ela denomina como caminho de perfeição, ou seja, somos convidados a trilhar este caminho de unidade para com o Senhor. Hoje, de um modo especial, peçamos a intercessão desta grande mulher para a vida de todos os professores de nosso município, aqui de São Jorge do Patrocínio, mas também do mundo inteiro. Que o Deus da vida possa abençoá-los, possa conceder a graça da sabedoria e o dom, então, de ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos a trilhar o caminho do bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus rico em misericórdia, abençoai todos os professores, que a vossa infinita sabedoria seja derramada sobre as suas vidas, que possam ter a alegria de ensinar e, ensinando, possam encontrá-lo, Senhor, vós que sois a fonte de toda sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.